Oi, gente. Então, eu tô aqui para gravar sobre esse vídeo tão importante, uma matéria tão densa, mas ao mesmo tempo que faz parte, é um momento, um capítulo da história do Brasil muito delicado e que é muito importante ser apreendido por vocês. Esse vídeo, como todos os outros, eu vou fazer uma perspectiva geral sobre a ditadura. Não vou entrar em detalhes sobre muita coisa, mas o que importa é que você termine esse vídeo tendo uma noção do que foi a ditadura militar como um processo que tem continuidades e permanências na história. Então vocês vão ter que lembrar de algumas coisas da matéria, Guerra Fria, a República Liberal Populista, para entender a ditadura e entender que momento político o Brasil vai entrar após a ditadura, de uma abertura política. Então é essa a intenção. Vamos lá. Ditadura civil-militar. Esse é o tema da aula. Mas antes, gente, vamos entender o nome da matéria. Por que ditadura civil-militar? Gente, ela é civil porque ela foi apoiada pelos civis. Mas quem são civis? Civis são pessoas, gente, são cidadãos, como eu, como você, são pessoas brasileiras que não pertencem ao exército, são cidadãos brasileiros. Mas depois eu vou explicar quais são especificadamente os grupos da sociedade civil que apoiam a ditadura, tá? E ela é militar por quê? Ela é militar porque os militares, né? Eles foram o grupo responsável por tirar o presidente eleito pela vontade popular e colocar no lugar o exército, né? E numa mudança drástica, uma ruptura forte no governo, mais conhecida como golpe, no caso, o golpe da ditadura militar. Por isso ela é civil-militar, porque ela foi empreendida pelos militares. Sim, eles foram os responsáveis por fazer essa mudança no poder e retirar o presidente? Sim, mas ele é apoiado pela sociedade. É isso que vocês têm que entender, por isso que ela é civil-militar, ok? Então vamos à frente. Gente, vamos entender agora o que é que o João Goulart fez que desagradou tanto os militares e a classe média. É a classe média que é esse grupo de civis, classe média alta no Brasil, né? Empresários, enfim. Esse que é o grupo de civis que apoia a ditadura. Então, o que o João Goulart fez que desagradou a essa elite brasileira e aos militares? Vamos ver. Eu coloquei uma pergunta aqui. Eu posso pensar apenas no governo João Goulart de forma isolada para entender o golpe? Eu posso, gente? Não, não posso. Você precisa entender que o Brasil já está há tempos tentando resolver os problemas econômicos, né? Diminuir a inflação. Você precisa entender também que tem um problema que ronda, né, o mundo nessa época e ronda também a política brasileira, que é o comunismo. Sempre foi uma grande ameaça. E você também precisa entender, você não pode esquecer a influência dos Estados Unidos. Porque nós sabemos que os Estados Unidos, ele influencia nas ditaduras de toda a América Latina. Qual que é o objetivo dos Estados Unidos? O objetivo era apoiar governos que afastassem a ameaça comunista e, ao mesmo tempo, consolidassem a ordem capitalista, né? Então, os Estados Unidos, ele não apoia só a ditadura aqui no Brasil. Ele apoia a ditadura na Bolívia, na Argentina, no Peru, Uruguai, Chile e assim por diante. Então, vocês têm que entender todos esses aspectos para entender por que eu não posso apenas focar no fim do governo João Goulart ou apenas no João Goulart para entender como que inicia esse processo da ditadura civil-militar no Brasil. Gente, como foi essa transição do governo João Goulart para a ditadura? Eu nunca sei para onde que eu vou. O João Goulart, ele tentou resolver os problemas econômicos, né? Mas o que concretizou o seu governo como uma grande ameaça
foi a execução, ou pelo menos a pretensão de executar parte das reformas que ele propunha, principalmente a reforma agrária, gente. Ele promete isso em um comício público para todo mundo que quisesse ouvir. Gente, reforma agrária é dividir. Dividir é algo que a elite não sabe fazer, né? Portanto, a oposição, esses civis, esses grupos civis, a Igreja Católica, o Exército começam a protestar contra essa ameaça comunista que o João Goulart está se construindo, né? Então, eles vão para as ruas em um evento, inclusive, chamado Marcha da Família com Deus pela Liberdade, e começam um movimento de oposição a João Goulart, já que ele se tornou uma ameaça, né? Os Estados Unidos, como eu falei, apoiam esses setores da sociedade, e o João Goulart, temendo um conflito sério aqui dentro do Brasil, né, com uma espécie de uma guerra civil, né, dentro do Brasil, ele se exila no Uruguai. O que é se exilar, gente? É você sair do país por motivos políticos, né? Você não quer, mas você se vê a necessidade de fazer isso para evitar algo pior, né? Então, eu deixei essa imagem para vocês aqui dessa grande marcha, né? Essa marcha encabeçada pela família tradicional brasileira, pela elite, classe média, a Igreja Católica, pedindo uma intervenção militar praticamente, querendo que o Brasil fosse livrado dessa ameaça que o João Goulart representava. Então eu fecho essa primeira parte com essas imagens que descrevem perfeitamente quem é que dá o golpe e quem apoia o golpe, né? É justamente esses dois grupos. Então eu vou fechar essa primeira parte mostrando para vocês quem são esses grupos que dão nome à ditadura civil-militar, né? Que são o grupo civil e o grupo militar que apoia e dá o golpe. Então, gente, vamos entender a ditadura agora. Vamos falar sobre os ditadores, né? Mas eu vou falar dos ditadores dentro de um esquema que você também vai ver as fases da ditadura mais adiante. Então vamos lá. Eu sempre falo com os alunos que o primeiro passo para entender, para pensar como que se desenvolveu a ditadura no Brasil, é pensar nesse esquema aqui que eu coloquei para vocês, que eu estou com ele aqui do lado para mim. Mas, professora, que esquema que é esse? Não estou entendendo. Calma que eu vou explicar. A ditadura, ela não inicia sendo extremamente repressiva. Ela, no início da ditadura, né, no governo do Castelo Branco, como vocês estão vendo aqui, a primeira bolinha ali embaixo, são lançadas as bases da ditadura. Ele cria os atos institucionais, que são leis, decretos, né, que possibilitam que a ditadura comece. Então, essas leis que o Castelo Branco cria já começam a reprimir. Aí depois vem a resposta, né, gente? As pessoas vão percebendo essa repressão e elas vão ficar quietas lá esperando, vendo a repressão acontecer? Claro que não, né, gente? Eles vão percebendo essa repressão e vão percebendo que estão perdendo a liberdade. Gente, a liberdade é algo imprescindível para o ser humano. Então, se ele vê que ele está perdendo a liberdade, ele vai correr atrás dela e vai se manifestar contra isso. E é isso que o povo faz. Ele começa a se manifestar e vê, olha, isso aqui não tá bom não. E o que a ditadura vai fazer? Qual é a resposta que ela dá para isso? Ela vai começar a reprimir ainda mais. Essa é a resposta da ditadura. Então, ela não vai permitir manifestações contra ela mesma. Então, ela aumenta ainda mais a repressão. Vocês entenderam isso? É quase que natural, é quase que um processo natural. E isso vai acontecer no governo do Costa e Silva do Médici. Então, no Castelo Branco, lança-se as bases da ditadura e ele começa enfim, não vou falar agora, vou falar daqui a pouco. O que importa é que você entende, então, que aí chega numa fase repressiva mais forte no Costa e Silva e no Médici. Quando as pessoas começam a perceber
que toda aquela construção da mídia e da classe média, da construção da mídia, dos militares, da classe média alta, de que a ditadura era boa, bacana, queria resolver todos os problemas do Brasil, ia resolver a economia, né? Quando eles começaram a perceber que aquilo não era verdade, e que na realidade, né, aumentava a tortura, aumentava o assassinato, aumentava os exílios, aumentava as prisões ilegais, né? E começaram a pressionar mesmo os militares para que saíssem, né? Ninguém, como eu disse na parte anterior, as pessoas, quando notam que a liberdade dela está sendo cerceada, elas correm atrás, elas lutam por isso, né? Por isso, os militares se veem obrigados a relaxar um pouco as amarras da ditadura. E isso vai acontecer no governo do Geisel e do Figueiredo aqui embaixo. Então, para analisar as fases da ditadura aqui agora, eu vou continuar usando esse esquema que eu estava fazendo com vocês. Vamos lá. No início, então na primeira bolinha de baixo aqui, na criação do AI-1, então é isso mesmo que acontece. No início, são criadas as leis que possibilitam carta branca para os ditadores, que vai do AI-1 ao AI-4, aqui no governo do Castelo Branco, né? Essas leis caçam direitos políticos, criam o bipartidarismo, ou seja, só podem ter 2 partidos, não podem mais ter uma gama de partidos, né? Ou seja, e as eleições indiretas tornam as eleições indiretas, ou seja, você não pode mais, a população não pode escolher mais o seu candidato, não tem mais essa possibilidade. Então, vocês já estão percebendo que a repressão começa então nessa primeira fase. Nessa fase que vocês estão vendo aqui em cima, que é a fase mais repressiva, é o que a gente conhece também como anos de chumbo da ditadura, as pessoas realizaram manifestações contra a censura, contra a repressão. Houve a passeata dos 100 mil, que reuniu trabalhadores, intelectuais, enfim, civis normais, protestando contra as mortes e a violência na ditadura. E pensar, né, gente, que 2 anos antes, 2 anos atrás, mais ou menos, as pessoas estavam indo na rua para pedir a ditadura, né? Então, pouco tempo depois disso, isso vai mudar bastante, né? É nessa época que decreta-se o AI-5, o mais violento e repressor de todos os atos institucionais. Ele decretava, por exemplo, o fim do habeas corpus, ou seja, você poderia ir preso sem motivo e não ter nem o direito de esperar o julgamento em liberdade, como acontece na justiça atual, né? Você é culpado, você é inocente até que se prove o contrário. Naquela época, não. Você já era preso, considerado culpado, sem julgamento, né? Então, o AI-5 foi responsável, então, pelo fim do habeas corpus, para vocês terem uma noção do quanto que ele foi repressivo. O interessante dessa época foi também que cresceu a propaganda do governo. Houve grande crescimento econômico, conhecido como o milagre econômico. Só faltou eles dizerem na época que, na verdade, o crescimento econômico só abrangeu os mais ricos, né? Ao mesmo tempo que a economia crescia, a desigualdade econômica crescia também, o que mostra que o crescimento só foi favorável para a elite, mas não houve divisão de renda, né? Nessa época também, gente, o Brasil ganha a Copa de 70, e isso também é usado como uma propaganda para o governo ditatorial, né? O movimento ufanista de valorização do amor à pátria. Amar a pátria era amar a ditadura. Então, se você não gosta do ditador, é melhor que você saia do Brasil, né? Porque amar o Brasil significa amar a eles. É um famoso lema, né? O slogan: Brasil, ame-o ou deixe-o. Então, nessa muita gente deixou, né? Então, nota-se superficialmente um clima de euforia, mas por baixo uma tortura, repressão, morte, violência, desigualdade social. Então, foram vários atos institucionais e essa fase é marcada muito por essa dualidade, uma propaganda muito forte que tudo está muito bem e muita coisa ruim acontecendo por trás dos panos, né? Agora, terminando nosso esquema aqui, né? Essa última fase de baixo aqui, ela concretiza essa fase da ditadura, que é a abertura lenta,
gradual e segura, né? É uma frase atribuída ao Geisel, né, ditador. Porque, gente, ao mesmo tempo que os militares se viam obrigados a afrouxar a ditadura, eles pensaram, nós vamos fazer isso mantendo o controle. Então, nessa fase, o AI-5, por exemplo, é revogado, mas ao mesmo tempo institui-se que o presidente tem que ser eleito de forma indireta. Então, vocês percebem que é uma fase em que a ditadura percebe que ela vai ter um ponto final, né? Mas eles tentam fazer isso guiando o processo para que eles continuem no poder de outra forma que fosse, mas que não fosse, que esse processo não saísse do controle. As manifestações do povo por eleições diretas marcam o fim da ditadura e, portanto, marca essa última fase nossa aí. Além da pressão para fazer também uma lei da anistia. O que é essa lei? É uma lei que perdoaria os presos políticos que, enfim, as pessoas que foram presas, inclusive injustamente, durante a ditadura, né? E quem estava fora do Brasil, que foi exilado, por exemplo, aquela galera que eu falei que foi mandada para fora do Brasil, porque, enfim, corria perigo aqui, ou porque não concordava com a ditadura, que fez uma pressão, que foram à oposição, e muitos deles foram mandados para fora do Brasil, exilados para fora, compulsivamente, né, obrigados a fazer isso. Então, com a lei da anistia, eles poderiam voltar. Bem, a eleição segue sendo indireta, mesmo apesar das manifestações pelas diretas já, ainda não foi essas manifestações não resultaram em eleições diretas ainda, né? Quem vai ser o primeiro presidente civil eleito, ou seja, o primeiro presidente civil, ou seja, não era militar, era o Tancredo Neves, que não assume, né, porque ele vai morrer. Quem vai assumir é o vice dele, mas o que importa agora é que inicia-se o processo, que você deve ter que entender, é que o Brasil inicia o processo de redemocratização, né? Vai acabar a ditadura e voltar à democracia, ainda meio que aos trancos e barrancos, mas enfim, está voltando à democracia. E quanto à lei da anistia, tem esse lado positivo, que é o perdão de todos os presos políticos, né, dos exilados que voltam para o Brasil, os acusados e tal. O problema é que ela também perdoa quem cometeu os crimes, que são os torturadores, enfim, os ditadores. Ela perdoa todo mundo, sai no 0 a 0 como se nada tivesse acontecido, né? Então, é todo mundo perdoado com a lei da anistia. Eu vou encerrar essa aula agora, mas é importante isso que eu acabei de falar sobre a lei da anistia, porque essa anistia generalizada para todo mundo acabou que fez um período tão sombrio da história do Brasil sair impune e como se não tivesse existido. E é muito complicado isso para a nossa história, para a nossa memória histórica, porque para a gente consertar ou fazer melhor, consertar um erro do passado ou fazer algo melhor do que a gente fez no passado, a gente tem primeiro tomar consciência dos erros que a gente cometeu e aceitá-los, para depois evoluir para uma outra fase histórica, política do Brasil. Então a lei da anistia ela acaba quebrando essa corrente, porque é como se nada tivesse acontecido. Então existe uma luta atual para reviver esses crimes que aconteceram durante a ditadura militar. É por isso que agora eu coloquei aqui para vocês essa comissão criada, a Comissão Nacional da Verdade, a CNV. Ela é uma comissão criada em 2011 com o objetivo de apurar as violações aos direitos humanos ocorridas no Brasil durante a ditadura, aliás, não só durante a ditadura militar, mas também nos períodos anteriores políticos brasileiros. Então, eu vou deixar uma pergunta aqui para que vocês respondam, uma reflexão. Qual é, então, a verdade sobre a ditadura? Por que foi necessário criar uma comissão da verdade? Então, qual que é a verdade sobre a ditadura? E que verdade é a verdade que a gente conhece, que é amplamente divulgada, que está sendo contestada pela Comissão Nacional da Verdade? Qual que é a verdadeira verdade sobre a ditadura militar? E qual que é o objetivo, portanto, da Comissão Nacional da Verdade? Qual que é a sua importância para nós
enquanto brasileiros, para o Brasil, para a política brasileira e para os direitos humanos? Então a gente fecha com essas perguntas aqui, eu espero que vocês consigam responder.